Olá, sou o Vasconcelos, eu vou aqui apresentar para vocês os cursos de desenvolvimento de aplicativos híbridos para Android e para iOS utilizando o Ionic. Eu já sou desenvolvedor e programador há alguns anos e trabalho com ministração de cursos. Então, para quem tem interesse em programação, tá aqui uma nova tecnologia utilizando aí a Ionic 5 e Angular, que é excelente para o desenvolvimento de aplicativos, tá? Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento prévio, eu vou explicar aqui quais são as linguagens abordadas, o que eu mostro nesse meu treinamento, que são compostos aí por mais de 250 aulas e 4 cursos. São bem simples, então eu vou explicar aqui detalhadamente, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento em desenvolvimento, em programação, você vai conseguir acompanhar e vai conseguir estar desenvolvendo os seus aplicativos, tá? Eu tenho aqui a tela do meu telefone espelhada à direita. Infelizmente o Visor, que é o programa que eu utilizo para espelhar, não deixa uma resolução muito boa, E felizmente o Ionic, ele tem um recurso muito bom, que você pode testar sua aplicação direto aqui, pelo web browser, utilizando aqui um servidor local. Então é uma das grandes vantagens também, porque nos possibilita fazer os testes de forma simples, sem ter que ficar instalando a VD ou sem ter mesmo que ter o aparelho Android ou iOS para você poder testar, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês como é desenvolvido, quais são as linguagens que nós utilizamos. Nós utilizamos aqui para poder desenvolver esses aplicativos o Ionic, tá? Vou mostrar para vocês já na documentação aqui ele. Utilizamos Angular, utilizamos para a parte de front-end, que é a visual aqui, HTML e CSS, tem muito CSS aqui aplicado, e para o back-end nós utilizamos PHP, ou eu utilizei pelo menos, e MySQL, tá? Eu optei por fazer um banco de dados em rede utilizando MySQL, porque dessa forma, por exemplo, eu consigo comunicar com um sistema web ou um site. Então eu tenho aqui um sistema web que também foi criado em um dos meus cursos, que é o sistema de orçamentos e ordens de serviço. Se você olhar o seguinte, eu vou fazer um dos acessos. Os mesmos usuários que eu tenho lá, eu tenho aqui para poder acessar. Então, vou entrar, por exemplo, com um usuário de nível administrador. Esse usuário de nível administrador, ele tem todas as permissões aqui, necessárias para acesso. Então, ele tem acesso a tudo dentro do meu aplicativo, assim como o usuário administrador do sistema. Então, se você olhar aqui, por exemplo, orçamentos abertos, ele me mostra 4, OS abertas, ele me mostra 2, o saldo negativo de 270, tudo isso se espelha aqui no meu aplicativo. Por quê? Porque a utilização de APIs, e comunicação aí com o mesmo banco de dados foi aplicada aqui. Então eu tenho aqui algumas movimentações, são as mesmas movimentações do dia do meu sistema, tem aqui 4 orçamentos abertos, Se eu fizer um lançamento, por exemplo, aqui dentro do meu sistema web, poderia ser um site, ou poderia ser outro aplicativo também que se comunique. Vou fazer aqui, por exemplo, um lançamento no painel de tesouraria de um gasto, Isso também vai constar dentro da minha aplicação. Então vou colocar aqui um gasto de R$60 por um motivo aqui, por exemplo, que tenha sido com um eletricista. Bacana. Então foi criada essa inserção lá no meu sistema web. Como é o mesmo banco de dados, aqui, assim que eu entrar, por exemplo, nas opções de gastos, eu vou verificar esse novo gasto que foi lançado, 60, E quando eu retornar à tela inicial, ele já vai estar inserindo ali para mim, vai ter contabilizado na totalização da mesma forma que está no sistema. Isso é uma das coisas que é muito boa, porque mesmo que você não tenha interesse direto em criação de aplicativos, você pode criar um site para um cliente e oferecer um aplicativo de brinde, ou até mesmo um sistema, não que tenha que ser web, mas ele pode ser um sistema também desktop ou de qualquer outra forma, desde que ambos utilizem a mesma base de dados, tá? Falando então um pouquinho aqui dos cursos, o que vocês vão aprender nessa série de 4 cursos? Nessa série de 4 cursos, nós mostramos no primeiro toda a documentação e componentes do Ionic. Então, se você vier aí no Google, por exemplo, e procurar por Ionic, você vai ter aqui o site dele, que é o ionicframework.com. E aqui, felizmente, desde a primeira versão do Ionic, eles colocam
tudo relacionado à documentação dele. Então, se você não sabe nada, começou agora, você clica ali em Get Started. Ele te fala o que você vai precisar para poder instalar. Então, através desse comando no prompt de comandos ou até mesmo em um dos editores de código, eu gosto muito de utilizar para programar com o Ionic o Visual Studio Code, tá? Porque ele já tem o terminal. Então, me poupa, por exemplo, de ter que abrir aqui o prompt de comandos e ficar digitando esses comandos no prompt de comandos, né? O que eu poderia fazer e posso fazer também, tá? Então, se eu quiser, eu posso estar utilizando o prompt. Às vezes você prefere utilizar o Dreamweaver ou prefere utilizar o Sublime Text ou qualquer outro editor. Eu gosto do Visual Studio Code porque ele tem um terminal e eu consigo fazer essa comunicação de forma rápida. Então aqui vai ter todo o passo a passo, ó. O comando para você criar um aplicativo, né? Tudo. E tudo que eu ensino nesse primeiro curso é baseado, obviamente, na documentação, tá? Quanto aos recursos dele, você vai ter que, para os desenvolvedores, por exemplo, os componentes. Então, aqui você tem a opção de componentes e aqui nessa listagem você tem, por exemplo, aqui, ó, alertas, você tem aqui botões, né? Você tem os cards, tá? A maioria desses recursos eu mostro aí o passo a passo de como utilizar e como configurar. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, um exemplo aqui de input, né? Então aqui nós teremos os inputs que eu posso estar trabalhando, ó. Entrada de texto, né? Nós vamos ter aqui várias formatações para ele, placeholder, tamanho de campo requerido, tá? Tipos aqui de campo, então é tudo bem definido e detalhado na documentação. Aprendendo a criar as telas, fazer as chamadas, né? Montar a estrutura do seu aplicativo, é hora de você então começar a armazenar esses dados. Então vamos supor que eu preciso, por exemplo, como eu fiz aqui no meu aplicativo, ó, né, criar um menu e nesse menu eu tenho aqui o lançamento dos gastos. Então quando eu entrar na tela de gastos, eu preciso listar essas informações. Para listar ela eu posso utilizar um dos componentes aqui, ó, que são os IONList ou IOItem também, que me serve e eu consigo trabalhar, né, com eles. Então assim, tem várias formas de você trabalhar, né? E se eu precisar de lançar um gasto, quando eu clico aqui para adicionar, eu tenho quem? Os inputs. Então está aqui a tela com eles, né? Tudo isso nós desenvolvemos no primeiro curso aí, eu mostro esses componentes. No segundo curso, eu preciso então trabalhar o quê? A inserção desses valores. Se eu vou lançar um gasto, esse gasto vai ficar salvo onde? Então eu preciso de ter uma tabela, um banco de dados para armazenar essa informação, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um motivo, ó. Vamos colocar aqui que foi compra de mesa e eu gastei aí R$150 com a compra de uma mesa. Quando eu salvo essa informação, ela vem aqui para o meu banco de dados, ó. Então eu vou ter um banco de dados com uma tabela de gastos, né, que é a mesma tabela e o mesmo banco de dados desse sistema, pode ser ou não, tá? Não utilizo especificamente isso, então eu ensino vocês comunicarem ou não, porque às vezes você não tem um sistema web ou não tem um site e não quer fazer nenhuma comunicação, só quer ter mesmo um aplicativo, então não se preocupe com isso, não é obrigatório essa comunicação, é só um exemplo que eu estou dando aqui, ambos utilizando a mesma base de dados. Então ele lançou aqui, ó, ele vai lançar as informações nessa tabela de gastos, era 150 com uma compra de mesa, né? E no segundo curso é justamente o curso de Ionic 5 com uma SQL, onde vocês aprendem então a fazer listagem, fazer consulta. Então se eu quiser consultar esse gasto, eu tenho aqui a possibilidade de fazer, né, essa consulta com base em uma data, beleza? Então nós temos essa estrutura. Aqui não fica muito bom de mexer com isso, porque de forma híbrida no navegador, né, você fica com algumas limitações, tá? Então tem diferença. Então eu sempre falo o seguinte: se você está desenvolvendo, tenha um telefone que tenha aí, por exemplo, o Android, né, ou o iOS, né, para você poder testar, tá? Então vou entrar aqui, por exemplo, em vendas. Vocês estão vendo que aqui nesse meu menu não mostra gasto, porque eu ensino também, né, fazer a limitação de recursos. Então, se aquele usuário não é um usuário administrador gerencial, eu posso bloquear recursos para ele poder acessar, tá? Vou entrar aqui nas vendas para mostrar para vocês como que seria, né? Até que nas vendas eu coloquei ali, mas ela não está bem configurada. Vamos aqui nos orçamentos, ó. Aqui em cima, então, eu coloquei o texto de data. E aqui eu posso clicar e selecionar uma data para poder fazer uma consulta com base na data, né? Eu tenho também essa informação aqui nas vendas, nos gastos, porém no celular, como vocês viram, ó, ele fica um pouco diferente, tá? Quando eu clicar ali, ele vai me mostrar a data. Então é interessante colocar um ícone, como eu fiz aqui em orçamentos, justamente para você poder, para o usuário, né, poder entender que aqui
é um campo onde você pode buscar ou filtrar por datas. Vai ter diferença na visualização, como vocês viram aqui, ó, do que está no browser para o aplicativo final, tá? Então, por isso é importante ter os dois. Então, basicamente, nesse segundo curso, nós aprendemos a trabalhar com o banco de dados, fazendo consultas, listagem, inserção, edição. Então, se eu estiver lançando aqui um gasto, por exemplo, eu posso fazer a edição desse gasto ou até mesmo a exclusão dele, tá? Aqui eu não estou conseguindo arrastar, vou fazer aqui para vocês poderem ver como que funciona a exclusão ou edição de um dos registros, né? Que é o que complementa aí o CRUD. Se você clicar, segurar e arrastar para a direita, você tem a opção de excluir. Um que tem edição, por exemplo, os clientes, ó. Então, à esquerda eu posso editar, ele me passa os dados e eu consigo fazer a alteração dele, né? Para a direita eu tenho exclusão. Então, isso aqui se chama Ion Slider, que é um componente do Ionic para você conseguir fazer essa estrutura. Terceiro curso, o que vocês vão aprender então nesse terceiro curso? No terceiro curso, eu começo a estruturação mesmo de aplicativos. Então, eu crio um aplicativo que eu chamo de aplicativo financeiro, tá? Onde já tem uma tela inicial que recupera as movimentações que entram por saída, né? Tem inserção de imagens nele, movimentações de entrada. Tenho aqui a recuperação também, a estrutura do login, tá? Então, aquela tela inicial nós fazemos o login, eu faço os testes para validações, verificar o nível do usuário ao entrar, tudo isso. Inclusive aqui tem alguns recursos que não podem ser testados direto no browser. Se você entrar aqui no aplicativo no celular e, por exemplo, acessar a sua página inicial, você vai ver aqui, ó, que ele vai mostrar uma informação que é o nome do usuário, tá? Que não consegue ser recebida aqui no navegador. Recursos de câmera, acessibilidade também a caminhos no telefone não podem ser testados pelo browser, tá? Então tem uma limitação, diria que de 5 a 8% nos recursos, mas a maioria das coisas você vai conseguir testar, né, perfeitamente. Então aqui, né, nesse controle financeiro eu mostro como criar justamente inserção de gastos, né, pagamentos, vendas, tá? Compras e fazer a gestão aqui de movimentações, buscando também essas movimentações, né, por um intervalo de datas, ok? Então aqui ele me mostra essas informações, nós teremos aqui, né, as totalizações de todas as entradas do dia, saídas e um saldo total. Se esse saldo for positivo, também ensinei a trocar área, então vamos fazer o seguinte aqui, ó, vou lá no sistema, poderia fazer por ali, mas posso vir no sistema, se você quiser fazer pelo aplicativo, vamos fazer por ele agora, já lancei lá um gasto, né? Vamos aqui em vendas. Aqui em vendas eu tenho aqui, ó, a opção de nova venda. Ao clicar aqui, ele busca direto da tabela de produtos, tá? No meu sistema de orçamentos, eu tinha colocado para esses produtos estarem disponíveis quando, por exemplo, um cliente solicita a abertura da OS e não vai buscar o produto, então ele fica disponível para venda. Deixa eu fazer aqui direto no aplicativo, porque duas coisas, ou eu não tenho nada cadastrado na tabela, né, ou o navegador não está abrindo aqui para mim essa caixa de listagem, que é a Combo Box, é aquilo que eu falei, sempre é importante você ter o telefone aí, né? Qualquer telefone Android para testar, ó. Então, por um motivo ou outro, ele não deixou. Inclusive, tem diferença entre os browsers, tá? Pelo o Google Chrome, tem alguns recursos que funcionam que no Mozilla não funciona. Então, tem limitação do navegador. Então, 100% de como estará, né, sendo executado finalmente o seu aplicativo vai ser aqui direto testando no celular mesmo. E com um comando apenas você consegue fazer aqui, ó, um comando só nesse terminal ou no CMD, né, que é o Ionic RAM, e o nome da plataforma, ou seja, Android ou iOS, você consegue rodar direto no seu celular desde que esteja conectado via USB. Então ele vai gerar o APK, né, que serve para você subir na Google Play, por exemplo, vai fazer a instalação, é uma maravilha. Isso aqui realmente, assim, dá de 1000, tá? Dá de 1000 aí na plataforma do Delphi, na plataforma do Android Studio, né? Assim, até no Xamarin, que para mim era até então a melhor forma de desenvolvimento de aplicativos, até mesmo porque atende também outras plataformas, mas realmente o que o Ionic aí nos proporciona de facilidade, né, assim, de recursos, principalmente para quem já trabalha com desenvolvimento web, é maravilhoso. Então aqui eu vou colocar um valor, vou colocar aqui, por exemplo, R$600, pronto, um valor alto, só para poder então, né, ser inserido esse gasto, e quando eu retornar aqui, ó,
que foi nas movimentações, ele vai me mostrar lá verde, ó, aqui embaixo. Talvez esteja um pouco ruim para vocês visualizarem. Deixa eu fazer pelo browser, que fica um pouco mais fácil. Então, voltando em movimentações, olha lá. Aquilo que estava vermelho, né, agora passa a ficar verde. Por quê? Porque o valor, o saldo total do dia é positivo. Então, esse tipo de recurso nós aprendemos aí a montar, isso faz parte do controle financeiro, tá? E o último curso foi justamente onde eu ensinei a fazer isso, ó, comunicar, né, criando o aplicativo de ordem de serviço mesmo, comunicando com uma API, colocando os dois aí, banco de dados sincronizados, né? Então você vai aprender a trabalhar com isso. As APIs são criadas aqui em PHP, tá? Eu utilizo PHP 7 e MySQL, porque é o banco na qual eu mais tenho o costume de trabalhar com os meus sistemas, então também quando eu crio aplicativos, eu acabo por utilizar essa base de dados, e aí eu faço então o cadastro de clientes com busca aqui, por exemplo, pelo nome, ó. Então eu tenho aqui a busca aproximada, se eu coloco o M, ele me traz todos que começam com M, né? E ele vai filtrando aqui e basicamente da mesma forma que nós buscamos por data, é essa forma aqui de buscar. Fazemos também inserção dos clientes, bem como a condição de edição que eu havia dito e exclusão. Depois que o cliente está cadastrado, tá? Esses clientes são os mesmos aqui do sistema. Se eu entrar aqui no painel do... é o painel do funcionário. Deixa eu ver aqui, ó. Vou entrar para o painel do administrador, aqui, ó, o painel do funcionário. Aqui eu tenho a tela de clientes, ó. Então os clientes que eu tenho, né, são exatamente os mesmos. Por quê? Porque é a mesma base de dados. Se eu cadastrar lá, também aparecerá aqui. Fiz a opção de abrir orçamento, tá, pelo próprio aplicativo, porque às vezes o técnico não está na empresa, então ele pode abrir por fora, fazer um orçamento na casa do cliente, né, e já inicializar aqui aquele orçamento. Coloquei alguns controles aqui, orçamento, por exemplo, aguardando, fica, se eu não me engano, laranja, né? Os que estão aprovados fica verde, e por aí vai, cancelado vermelho. Então você pode definir também como que você vai estruturar isso aí, ok? Temos aqui opções, por exemplo, né? Fiz aqui opções de filtro por data e fiz também algumas configurações de acessibilidade, tá? Então, por exemplo, nas movimentações, aqui como eu estou com o administrador, ele consegue ver, movimentações não, nos orçamentos, ele consegue ver o orçamento de qualquer um e excluir, tá? Então, ele pode excluir o orçamento do Marcos Pedro, da Marcela e tal. Só que no aplicativo, se eu faço o acesso, por exemplo, aqui com a Marcela, que é uma técnica, quando ela entrar aqui nos orçamentos, ó, ela vai ter a visualização, deixa ele atualizar o grid, ele vai ter a visualização somente dos orçamentos dela. Então ela vai poder fazer exclusão somente dos orçamentos dela. Caso algum orçamento ali tenha sido cancelado ou não, vai existir, tá? Então esse tipo de recurso também eu ensino aí para vocês. E temos a parte de ordem de serviço, né? Nessa parte de ordem de serviço aqui, eu fiz algumas buscas diferentes, que são por data e por status. Aqui inclusive não deve ter nenhuma OS aberta hoje, vou olhar no dia 24, que ele não listou, ó. Temos 3, né? Uma cancelada, uma aberta e uma fechada. Então eu poderia fazer aqui, eu quero ver só as abertas do dia tal. Pronto, e ele traz para mim. Então, essa questão é claro, para você poder trabalhar com consultas, trabalhar com inserções, é só entender um pouco de como funciona o PHP, pois as APIs são feitas com PHP, e o MySQL. Né? O que você vai precisar para conseguir desenvolver os seus aplicativos, eu já mostro nos cursos, né? Eu já passo aí, mas é claro, às vezes você quer ter um design melhor do que esse que eu apliquei, ou quer fazer um outro layout, então você vai ter que ter um entendimento maior no front-end aí, com CSS, com HTML. Então, precisando de um outro curso específico, eu também tenho esse material, tá? Mas com base nesses 4 cursos que eu citei aí, você vai ter, né, um conhecimento para desenvolver diversos tipos de aplicativos. Qualquer dúvida, sugestão, pode estar mandando aí para mim, né? Eu agradeço aí, um abraço e até as próximas aulas.